Sabor e Saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Rodada semanal, nosso encontro semanal e rico, sempre rico, com convidados ilustres, com temas interessantes. Muito boa tarde, muito obrigado a todo mundo que tem nos assistido, que tem nos prestigiado. A gente já passou aí de 700 inscritos no canal, estamos muito felizes. Né, Ari? Meu nome é Fábio, como vocês já sabem, estou aqui em Portugal. Hoje Portugal está em vantagem. Estou com um convidado ilustre aqui de Portugal, do norte de Portugal conosco. Enfim, o Miguel Teixeira, do Collab for Food. Ele vai apresentar e vai nos contar muito mais dessa belíssima iniciativa, diria científica, enfim, e técnica voltada para a indústria agroalimentar portuguesa. Muito boa tarde, é muito bom sempre estar aqui com vocês, muito obrigado por vocês estarem conosco. Ari, estou com meu amigo Ari, meu parceiro aí de projeto, muito boa tarde. Miguel, muito bem-vindo. Ari, segue daí, depois nós seguimos Fábio. Aí. Aqui ainda é boa tarde, hein? Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, Fábio Ferrolho e Ari Bucione. O Fábio, um especialista da área de aromas, um expert no assunto, um expert nas suas publicações no LinkedIn. Vou te interromper só. Já que você falou de aromas, uma coisa importante. O Miguel hoje o Miguel é diretor técnico e executivo do Collab for Food, para quem não conhece. Mas eu e o Miguel temos uma ex-empresa em comum onde trabalhamos. O Miguel trabalhou quase 7 anos na IFF, uma casa de uma flavor house aí, e não só de flavor, mas de fragrância também. Na verdade, hoje a maior do mundo, né? Enfim, então temos isso em comum. Eu trabalhei no Brasil, o Miguel esteve na Holanda. E de certa forma você também, né, Ari? Porque eu quase trabalhei. Você foi do POM, que hoje faz parte do grupo todo. Pouco, mas meus grandes colegas estão todos lá. Mas muito desculpa te interromper, segue daí. Não. Então, eu dizia que o Fábio faz a parte dos aromas, né, do bom sabor, e eu, como especialista em ingredientes funcionais, trago sempre mensagens relativas à saúde, por isso nós fizemos o Sabor e Saúde. Nosso canal cresce sem nenhuma pretensão, começamos com um bate-papo e com isso abrimos uma série de eventos trazendo muitos convidados com depoimentos fantásticos, uma série muito grande de empreendedores, de histórias realmente relevantes. Estamos super felizes, temos absoluta certeza de que hoje vamos ter também mais um grande episódio e para mim é uma honra poder ter aqui o Miguel, né, com a gente, o Miguel Teixeira da Collab for Food, tem uma história bonita para contar, vocês vão realmente apreciar e eu acho que nós também vamos hoje mais uma vez cumprindo com o nosso propósito inicial, que é a interligação desses dois povos que são irmãos desde a origem e que podem juntos fazer ainda muitas outras coisas. Então, vamos no nosso propósito. Miguel, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui conosco. E nós vamos passar para você agora a palavra. Eu vou te pedir para você, por favor, se apresentar, contar um pouco da sua história profissional e depois nós vamos começar a fazer algumas perguntas para você e a gente vai fazer a sequência do nosso episódio de hoje. Muito obrigado e fique à vontade. Bem-vindo. Obrigado, Fábio. Eu é que vos agradeço uma vez mais o vosso convite. Já tinha vindo a seguir, nomeadamente os posts, como dizia o Ari, os posts do Fábio no LinkedIn, que acho que são fantásticos, ainda mais nesta época de pandemia. Acho que hoje também, se calhar, podemos falar um bocadinho disso, como é que nós nos podemos reinventar neste período que tem sido difícil para alguns.
E esta vossa iniciativa de ter aqui o canal Sabor e Saúde numa nova plataforma no YouTube, acho que é fantástico. Os meus parabéns, e é um prazer estar aqui hoje convosco. Muito obrigado. Eu sou português, sou natural aqui do Porto, formei-me em Engenharia Química e, na realidade, quando me formei, pouco sabia da indústria alimentar, dos aromas, das fragrâncias, depois acabei por ir parar uns anos mais tarde. Formei-me no Porto, acabei por fazer um período muito breve nos Estados Unidos, uma espécie de Erasmus, mas era nos Estados Unidos, e depois decidi que era investigação que eu queria fazer. Pensei em emigrar na altura, mas acabei por fazer o meu doutoramento em Engenharia Química e Biológica, também aqui no Porto, e acabou por ser na área das fragrâncias, muito ligada à parte da modelação, portanto, modelos teóricos, computação, para prever como é que as fragrâncias se comportavam nas misturas e depois se propagavam no ar. E pronto, e foi aí que começou o meu contacto com... Joia, isso. Diga, Fábio. Que fantástico isso, essa tua linha de pesquisa é fantástica. Enfim, cabe um episódio, cabe 5 episódios inteiros dentro disso. Foi aí que depois comecei a contactar com algumas empresas, como a IFF, como o Fábio disse, nós somos IFFers, não é? Sim. Temos esse passado em comum, e contactei com outras também, tanto dos aromas e dos sabores, mas também dos bens de consumo, e depois emigrei. Portanto, estive 6 anos e pouco na Holanda, na IFF, mais na área, mais uma vez, das fragrâncias, mas em conjunto ali na área dos ingredientes acabava por ser um bocadinho transversal aos sabores e aos aromas e às fragrâncias, e foi uma experiência fantástica a todos os níveis, pessoal e profissional. E agora voltei a Portugal, portanto, passados 6 anos, para junto da família, voltei às origens, para abraçar este projeto, que é o projeto, que é uma empresa, na realidade, o Collab for Food, que é um laboratório colaborativo, e também podemos falar um bocadinho mais sobre ele, muito virado para o setor agroalimentar, como o Fábio disse. Miguel, antes de você continuar, só uma curiosidade, por morar no Porto, você é um torcedor do Porto ou do Benfica? Sou azul, claro, sou do Porto. Ah, não, então tá bom. Vamos mudar de assunto então, né? Vamos mudar de assunto. Melhor a gente mudar de assunto, Miguel. Ari, você me permite, eu vou fazer a primeira pergunta. Vai lá, começa, vamos lá, Fábio, vamos lá. Miguel, tá certo. Pessoal, a gente queria, principalmente também, a gente tem um público do Brasil, em Portugal provavelmente muita gente conhece, enfim, mas eu particularmente acho essa iniciativa do Collab fantástico. Conta para a gente um pouquinho qual é a ideia principal, qual o conceito principal do Collab, o Miguel, como é que ele está basicamente fomentado, né? Quem são os financiadores, etc. Conta dá uma geral para a gente, Miguel, o pessoal entender também. Eu basicamente considero essa linha de união entre algo público, privado e a indústria na prática e as universidades e tudo isso junto, e alguém fazendo essa ligação fundamental para a nossa sociedade e para a nossa categoria, enfim, para tudo isso. Então, conta um pouquinho para a gente, enfim, como é que tem sido essa tua experiência com relação a isso? Com certeza, Fábio. Esta é uma ideia que provavelmente seguramente já existe noutros países. Em Portugal ainda faltava, que era preencher este vazio entre o chamado setor académico e a indústria. É certo que a indústria, e no caso da indústria alimentar, já trabalhava de perto em certos projetos com a academia, mas a academia tem que ensinar as novas gerações, tem que fomentar o conhecimento, faz alguma investigação, muita da investigação é fundamental, e a indústria precisa sobretudo de investigação mais aplicada, ou seja, consigam depois transformar na sua fábrica, em novos produtos, em novos alimentos, e ter retorno financeiro, que é sempre o que a indústria também procura, claro. E então o Collab for Food surge como uma iniciativa, sobretudo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, portanto em Portugal, para criar estes, que são chamados laboratórios colaborativos. Existem vários em Portugal para diversos setores. O nosso é o Laboratório Colaborativo para a Inovação no setor agroalimentar, embora nos foquemos muito mais no alimentar do que no setor agrícola. Portanto, estamos entre a academia e a indústria, temos por base no nosso fundo associativo empresas, que
são nossos associados ou nossos acionistas, e também temos entidades do Sistema Científico Nacional, laboratórios nacionais, universidades, politécnicos e laboratórios privados. E, portanto, usamos, digamos, a massa crítica da nossa própria equipa. Nós somos 17 pessoas, 17 cientistas. 17 pessoas. Já é bastante gente, não é? Para pensar. Então, um grupo bom, dá para fazer bastante coisa. Já dá. E também dá algumas dores de cabeça às vezes, mas é bom porque é uma equipa dinâmica, muito jovem, de diversas áreas. Portanto, temos gente desde a microbiologia, à química, à bioquímica, às engenharias alimentares ou engenharias mais da parte da química. Da parte mais também do marketing também temos alguém, portanto, para depois conseguirmos também vender o produto e portanto conseguimos entender, digamos, todo o negócio, porque os nossos associados, os nossos clientes vão ser de diversas indústrias, desde o setor das carnes, ao setor das bebidas, ao setor das massas, etc. Há um conjunto de produtos, categorias de produtos para as quais nós podemos trabalhar e, portanto, a nossa equipa dá-nos essa massa crítica e depois lá está, temos também o apoio dos associados da academia, onde temos professores, investigadores, alunos de doutoramento, que também têm muito conhecimento e a quem nós podemos sempre recorrer, portanto, temos uma ótima ligação com eles, para, olhando para os desafios da indústria, encontrar a melhor equipa, os melhores laboratórios, se é no Porto, ou se é em Lisboa, ou se é numa outra universidade, e conseguir começar a trabalhar para solucionar as necessidades da indústria. Portanto, somos sempre muito virados para aquilo que a indústria precisa, e a nossa missão é mesmo essa, é conseguir promover e aumentar a resiliência e a competitividade do setor industrial alimentar português. Muito Maravilha, bom. Maravilhoso, Miguel. E já que você tocou na palavra resiliência, eu não sei exatamente a data que vocês começaram a operar, mas eu lembro claramente de ter tido uma primeira conversa contigo. Eu acho que a pandemia já existia, né? Você iniciou, acho que pós-pandemia, né, Miguel? Salvo engano, né? Nós somos uma empresa jovem e começamos em março do ano passado. Portanto, na pandemia, né? Começou a pandemia em Portugal nessa altura. E, portanto, também tivemos aí que nós próprios nos reinventarmos. Começámos os 16, na altura éramos 16, talvez menos, logo no início, fomos contratando aos poucos, mas começámos todos em teletrabalho. Portanto, até aí foi um desafio novo, conhecer novas pessoas, novas mentes criativas e científicas à distância, como estamos hoje aqui, mais uma vez, atrás do ecrã. Mas isto já faz parte do nosso dia-a-dia hoje em dia. Claro. Foi também esse um desafio, Fábio, sim. Claro. E só uma curiosidade e uma informação até, Miguel. Supondo que o nosso amigo Ari, que está ali embaixo na tela, seja um potencial cliente, e na verdade o Ari precisa resolver uma dor de cabeça que ele tem, em termos da indústria dele, enfim. Ou seja, ele quer dispor dos serviços do Colab, o Miguel. De uma forma prática, enfim, como funciona, como é essa operação entre o cliente, o Ari que é cliente, e vocês? Ou seja, como é que o Ari pode dispor dos serviços, enfim, de todo esse time de vocês, enfim? Como funciona isso? Ele teria que ser um associado ou não necessariamente, Miguel? Pode ser simplesmente um cliente, um contacto bastante informal até. Tudo começa com o briefing. Nós procuramos perceber qual é a dor que o Ari tem, a necessidade que ele tem e perceber se enquadra também na nossa área de atuação. Portanto, nós atuamos muito, tanto a nível de serviços ou de projetos de financiamento, portanto podemos também ir atrás de financiamento europeu, por exemplo, mas trabalhamos muito sempre virados para a inovação, ou seja, se forem serviços de técnicas tradicionais, por exemplo, de microbiologia, normalmente esse tipo de trabalho já existe, outras empresas em Portugal que o fazem e nós tentamos também não duplicar, mas tudo que seja a nível de, eu diria aqui as principais 5 grandes linhas de atuação. A nível dos ingredientes, olhamos para novos ingredientes que possam trazer funcionalidade a alimentos, é uma área que nos interessa. Depois olhar para formulações, novas formulações alimentares, ou seja, que possam ser mais nutritivas, mais saudáveis para a saúde e bem-estar do ser humano. E depois no produto final. E no produto final temos muito interesse em algumas áreas, como não só os benefícios que o produto final traz para a saúde e para o microbioma humano,
mas também olhamos para a embalagem, portanto, a parte da embalagem também é relevante, não só do ponto de vista da biodegradabilidade, como da reciclagem, mas também da rotulagem. E aí na rotulagem liga com um ponto para nós também é fulcral, que é o Clean Label, que é uma das áreas onde nós atuamos muito a nível de inovação também. Claro está, para se chegar ao produto final, entra aqui o quarto pilar da atuação, que são as tecnologias de processamento alimentar. Portanto, há as tradicionais que a indústria já usa, mas os fornecedores de tecnologia cada vez desenvolvem novas tecnologias, a própria academia também vai testando novas tecnologias. Portanto, em vez de se usar uma pasteurização, às vezes pode-se usar, por exemplo, campos elétricos pulsados. Se calhar a indústria ainda não conhece se poderia utilizar ou não essa nova ferramenta. Nós também podemos fazer essas provas de conceito e tentar fazer o scale-up da tecnologia para a indústria. E, por último, o quinto pilar é o mais transversal de todos, ou seja, tem a ver com a economia circular, novos modelos de negócio, reduzir o desperdício alimentar e, sobretudo, o tradicional, que é a valorização de subprodutos da indústria alimentar, noutros de maior valor acrescentado. Portanto, se a necessidade do ARI se encaixar num destes 5 grandes pilares, que já é muita coisa. É bastante coisa, bastante opções. Já dá para muita coisa, já. Portanto, digamos, do briefing do ARI, nós garantimos toda a confidencialidade das discussões, se for necessário assinamos um CDA ou um NDA, sem qualquer problema, e depois temos uma discussão com o cliente ou com o parceiro, fazemos a nossa proposta de atividades, e se houver ali custos envolvidos, nem todos os nossos serviços têm custos, mas se houver custos, também fazemos essa apresentação da proposta, e a nossa forma de trabalhar é sempre deste modo colaborativo, é tentar estar o mais próximo do cliente. Somos pequenos, por isso tentamos também ser ágeis e ser rápidos a trazer as soluções para aquilo que nos pedem. Bacana. Sem sombra de dúvida, a parceria público-privada, né, os 3 P's, né, parceria, público e privada, realmente a iniciativa privada, ela muitas vezes ela tem boas ideias, mas ela não consegue ter um suporte tecnológico necessário, porque muitas vezes demanda muito investimento, né? Então, se ela puder fazer uma parceria com quem tem o conhecimento, com quem tem, digamos, o domínio da tecnologia e que tem condições de desenvolver, de ampliar e de melhorar, é, sem sombra de dúvida, a fórmula mais adequada, né? E vocês estão indo, na minha opinião, para uma rota que vai crescer muito, porque realmente, especialmente aqui no Brasil, vou falar da minha experiência, né? Aqui sempre houve uma barreira muito grande na aproximação entre a universidade e a indústria, né? E hoje a gente vê até o contrário. Antigamente a indústria procurava a universidade e nem sempre ela encontrava as portas abertas. E hoje acontece até um movimento ao contrário. A universidade tem procurado as indústrias para fazer parceria. Então, a gente vê que isso é uma necessidade dos dois lados. E o Collab for Food está exatamente alinhado com essa tendência e parabéns pela iniciativa. Faz todo o sentido. E só também dizer, se puder aqui acrescentar mais um ponto, que esta iniciativa do Collab for Food, apesar de ter academia e indústria no mesmo barco, digamos assim, tende a ser liderada pela indústria. E é esse mesmo o nosso objetivo, que os nossos associados da indústria sejam eles a liderar o caminho, porque ao fim e ao cabo as necessidades vêm do lado deles. Nós, a nossa equipa e a academia, somos, digamos, a massa crítica e os drivers para arranjar as soluções que possam trazer a maior competitividade, novos produtos, novas soluções para os da indústria. Bacana. Miguel, me fala uma coisa, uma curiosidade. Enfim, eu vivo no mundo comercial há muitos anos, então eu tenho essa curiosidade até comercial num projeto como esse, né? A primeira questão é,
como que o mercado, quer dizer, ou seja, como os clientes portugueses têm recebido essa operação, né? E como, na verdade, o Colab, que eu entendo ser um time extremamente técnico-científico, né? Tem lidado mais com essa questão comercial, ou seja, de captação de projetos, né? Ou hoje vocês já estão numa situação onde vocês não precisam captar, ou seja, vocês já estão numa situação simplesmente de reação, né? De receber os projetos. É uma boa questão, Fábio. Eu diria que o primeiro ano foi sobretudo de captar o interesse da indústria e também, para além de captar, ao lado disso surge sempre ganhar a confiança da indústria, né? E, portanto, tivemos que mostrar trabalho, é isso que eu quero dizer. Temos que fazer alguns projetos, alguns serviços, mostrar que trabalhámos bem, que conseguíamos trazer resultados para a indústria, e acho que já fomos mostrando isso com os nossos associados, com os nossos clientes. Depois eu diria que este ano já começamos a ter bastantes serviços e bastantes projetos, ainda continuamos à procura, porque também não queremos parar, não é? Mas já começamos a ter que decidir onde é que alocamos os recursos, porque 17 pessoas não dá para fazer tudo e mais alguma coisa, não é? Também é bom, nesse sentido, conseguimos já diferenciar um bocadinho aquilo que é mais a nossa agenda de inovação e desenvolvimento versus outras coisas que podemos até reencaminhar para parceiros nossos com os quais já fomos estabelecendo relações. Eu diria que a indústria portuguesa, nomeadamente no setor alimentar, caracteriza-se muito, 70 e tal % do tecido empresarial são pequenas e médias empresas e microempresas. E essas, sobretudo neste período de pandemia, têm continuado a acelerar, têm continuado a desenvolver novos produtos. Algumas delas conseguiram, tiveram essa sorte de se expandir para o estrangeiro, mesmo em período de pandemia. Portanto, alguns dos nossos clientes acabaram por ter um incremento de projetos que nos pediram, e essas PMEs pedem-nos, sobretudo, inovação de laboratório. Portanto, muitas vezes não têm laboratório para fazer novas formulações, para criar... É um R&D, é como se eles terceirizassem o R&D. Somos o R&D deles, exato. E damos todo esse suporte, até do ponto de vista regulatório, também damos algum apoio nessa matéria. E, portanto, temos conseguido, em conjunto com eles, fazer esse desenvolvimento de novos produtos que depois eles lançam nos devidos mercados. As grandes empresas, e os nossos associados são sobretudo grandes empresas, acabam por ter outro tipo de necessidades, porque já têm laboratórios muitíssimo bem equipados e as equipas de R&D deles também são bastante boas, e, portanto, acabamos por fazer alguns tipos de estudos, seja mais detalhados do ponto de vista de revisões do estado da arte numa determinada matéria, por exemplo, a nível do clean label, como reduzir o sal, como reduzir o açúcar, como poder trabalhar a formulação para reduzir o número de ingredientes na rotulagem, sei lá, por exemplo, provas de conceito, como falei há pouco, durante a pandemia falou-se muito do vírus e como eliminar o vírus, não pegando no vírus, mas como melhorar os processos de inativação ou redução da carga microbiológica em escala laboratorial e depois industrial, sem usar os típicos processos de pasteurização. E, portanto, podemos, por exemplo, utilizar o ultravioleta ou podemos utilizar a ozonização. Funciona, não funciona? No início não sabemos, temos que testar. Se calhar funciona para a carga microbiológica, mas depois muda o sabor e muda a textura do produto. Então, dependendo da matriz, às vezes funciona melhor, outras vezes funciona pior. E, portanto, eu diria que as indústrias, dependendo do seu tamanho, também da sua tipologia de R&D, têm diferentes necessidades. E esse é também um grande desafio que nós temos, porque não só trabalhamos com diferentes categorias de produto, das carnes, às bebidas, às cervejas, aos produtos à base de massas e cereais, como, por outro lado, só temos uma equipa de 17 e, portanto, ter todo esse expertise não é fácil. Não. Temos que nos desdobrar, muitas vezes temos que ir à procura também na academia de quem saiba, e mais uma vez é esse o nosso papel, é sermos esse conector de pessoas, mas também de conhecimento e de tecnologias para arranjar a solução para o desafio que nos lança. Maravilha. Vai daí, Ari. O som, Ari. Eu tô com um sinal muito ruim hoje da internet, tirei aqui o microfone. Mas eu estava aqui pensando como é que aqui no Brasil nós temos algumas iniciativas
que eu não diria que são iguais, porque cada projeto tem sua personalidade, tem sua característica e tem, digamos, ele está formatado para atender às necessidades locais, né? E seguramente existe entre Brasil e Portugal diferentes necessidades. Nós temos climas um pouco diferentes, temos uma estrutura geográfica talvez um pouco diferente, mas, no fundo, estamos todos trabalhando com alimentos, e eu acho que isso é importante, né? E até fiquei contente em saber que a indústria de alimentos de Portugal também foi afetada, mas que conseguiu realmente, durante essa pandemia, continuar suprindo os alimentos, porque se nós estamos nos nossos escritórios, e agora estamos dentro das nossas casas, nós não mudamos o nosso hábito alimentar, nós precisamos continuar comendo, né? Então a indústria tem que estar produzindo, e aqui tem sido realmente um exemplo, onde a indústria não parou e não faltou realmente alimentação para nenhum brasileiro neste país, né? Agora, eu fiquei pensando se a gente talvez até, Fábio, num próximo episódio, a gente convide o Miguel e que ele aceite o nosso convite, né? A gente trazer também alguma outra entidade, por exemplo, aqui eu estou em São Paulo, mas há uma distância de 90 quilômetros daqui, nós temos a cidade de Campinas, e lá nós temos o Instituto de Tecnologia de Alimentos, que é um instituto também de pesquisa e desenvolvimento, e ele está ligado à Secretaria da Agricultura aqui, e ele mas ele está mais ligado realmente à parte de alimentos. A parte agro não é o forte desse instituto. E eu tenho muito contato com a diretora, a doutora Heloísa. Quem sabe se nós podemos fazer um episódio juntando, digamos, as duas entidades, para que possam se aproximar e, quem sabe, até estabelecer algum tipo de colaboração mútua, né? No sentido de que cada um possa aprender um pouquinho mais com o outro e possa desenvolver uma parceria de comum acordo para o crescimento da indústria como um todo, né? Não sei, fica a proposta aqui. O que você acha, Fábio? Eu acho sempre maravilhoso isso, acho que a proposta do canal sempre foi essa, é o que eu falo sempre. Eu acho que aproximar os países de língua portuguesa, seja Brasil, Portugal, mas como Angola, como Moçambique, nós temos aí mais 8, 9 países, se não me engano, e assim como os nossos irmãos, né, enfim, eu costumo brincar que a gente pode tirar os argentinos como bom brasileiro, né, mas só como brincadeira, efetivamente, né, nós adoramos os argentinos também, já tivemos, inclusive, uma belíssima participação aqui de uma argentina, enfim. E é o local que a gente mais vai passar férias, né? Pois é, então. Pois é. E nós portugueses, porque também me considero português, enfim, posso me considerar assim também. Também temos essa brincadeira aqui com os nossos irmãos aqui do lado, né? O Miguel pode falar com mais propriedade, né? Então, acho que unir tudo isso é sempre bom. Eu acho que o Miguel fica à vontade, Miguel, o convite fica extensivo e talvez certamente eu acho que teriam projetos possíveis em comum, sem dúvida nenhuma. Fica acordado, Ari e Fábio, mais uma vez obrigado por mais um desafio da nossa parte, da minha parte, tenho todo o interesse. Não, bacana, muito bom, Miguel, muito bom, Miguel. Me fala uma outra coisa, Miguel, se me permite. Nós vemos hoje duas linhas muito fortes de tendências, talvez uma eu já diria que não é uma tendência mais, né, enfim, mas são os produtos plant-based, né, e uma outra linha que eu tenho visto muito forte são os produtos upcycled, ou os produtos ou os ingredientes upcycled. Como é que vocês têm lidado com isso em termos de projeto? Vocês sentem alguma demanda dessas duas vertentes? Ainda não? Enfim. São sem dúvida duas tendências muito atuais. Eu diria que elas já estão aí e cada vez aparecem mais produtos no mercado que vêm das duas. Eu diria que no Collab for Food em particular já tivemos alguns projetos e alguns ainda estão em curso muito orientados para o plant-based.
Portanto, é sem dúvida uma das novas tendências, sobretudo a inclusão de fibras em diferentes produtos e matrizes alimentares, não é? Portanto, sobretudo, por exemplo, olharmos para outras fontes de proteína, a chamada proteína vegetal, que vai às leguminosas, às ervilhas, à abóbora, sei lá, à alfarroba, ao feijão, ao grão, não é? São novas fontes e são novas tendências que a indústria começa cada vez mais a procurar. E mesmo, é curioso, que mesmo a indústria das carnes, que tradicionalmente é a grande empresa, ou a grande indústria forte da proteína, não é? Mas também já se começa a diversificar. Se olharmos, por exemplo, para um chouriço de base vegetariana ou uma alheira de base vegetariana, já começam a surgir esses produtos no mercado e, portanto, acabam na mesma por ter que ir buscar proteína às fontes vegetais. E depois há ainda uma outra área, que não é tanto o plant-based, mas pegando aqui na área das carnes, que são os meat alternatives, ou a carne celular. Portanto, mesmo indústrias tradicionais como a das carnes vão se reinventando, e o plant-based não temos vindo ainda a fazer estudos experimentais ainda nessa área, temos feito sobretudo mais estudos de análise de novas fontes de proteína, mas quem fala de proteína também fala muitas das vezes depois de arranjar novas fontes de gorduras para melhorar a textura do produto, né, do plant-based. Novas fontes alternativas de gordura, também foi um dos estudos que já fizemos, mas tem sido sobretudo trabalhos mais de análise do estado da arte, ver o que é que há no mercado, dar esse feedback para o parceiro industrial, perceber que produtos também já existem, portanto um bocadinho de market analysis. Acho que a indústria ainda vai tomando passo a passo, ainda é um bocadinho cautelosa no lançamento de produtos plant-based, mas cada vez, acredito eu, vai haver um bocadinho mais. Não digo que vai ser mainstream no futuro. Acho que a alimentação tradicional ainda vai continuar. Vai sobretudo haver o flexitarianismo, esses sim vão crescer. Mas temos feito sobretudo, como dizia, mais estudos de mercado e da arte para perceber o que é que está aí a surgir. A indústria portuguesa nessa área ainda vai um bocadinho atrás da Europa e, portanto, ainda tem sido um bocadinho mais conservadora e não temos tido ainda desenvolvimento de produto em laboratório, mas isso virá certamente. Ok. Eu acho que essas alternativas, né, realmente eu também concordo que elas vão acontecer. O plant-based aqui no Brasil tem surpreendido, né? Nós não esperávamos que crescesse tão rapidamente, porém, se nós formos avaliar que até 2050 devemos estar com 9 bilhões de habitantes no planeta, nós vamos precisar de todos os tipos de comida, né? Então, todos os tipos serão importantes. Na verdade, nós temos que ter uma preocupação que não falte comida, né? Então, quando a gente fala em segurança alimentar, nós estamos falando disponibilidade, adequabilidade e a possibilidade de eu poder comprar, né? Quer dizer, temos que reunir esses 3 fatores para que possamos garantir que a população tenha alimentos suficientes para suprir as suas necessidades, né? Então, aqui é uma realidade, e eu queria também fazer um ponto em cima dessas novas alternativas. No caso, é o segmento que eu estou mais envolvido, que é o de funcionais, né? Então, são os alimentos com probióticos, prebióticos, com fibras, com antioxidantes, com ômega, com colágeno, tem uma série de alternativas. Como anda esse movimento em Portugal, Miguel? Acho que está em crescendo, continua em crescendo, Ari. Não é novo, já existe muito produto no mercado que tem vindo a introduzir ingredientes tragam maior funcionalidade ao alimento. E eu acho que isso encaixa numa tendência que já vem de alguns anos, talvez algumas décadas lá fora, que é o Clean Label. Portanto, Clean Label, eu vejo o Clean Label como 4 grandes grupos. E eu diria que estes 4, um deles o primeiro passa pela nutrição, saúde e bem-estar. Portanto, isto engloba não só ingredientes que possam ser reduzidos na formulação, ou seja,
menos açúcar, ou menos sal, ou menos gordura, ou menos glúten, né? Ingredientes que possam ser também percepcionados como uma mais-valia para a saúde humana. E depois há uma grande questão, que eu sou um bocadinho mais crítico, são os ingredientes minimamente processados. Nem sempre é mau os ingredientes, ou os alimentos serem processados, mas depois tem a ver com o valor nutricional, mas pronto. Mas este é um dos grandes pilares que já se começa a ver cada vez mais nos produtos no mercado. A nutrição, a saúde e o bem-estar. Depois, como o Ari falava, a segurança, perdão. A segurança é fundamental, portanto, temos que garantir que neste clean label os ingredientes que aparecem também na rotulagem não são artificiais ou sintéticos, não são químicos, não são pesticidas, não são GMOs, também há muita questão à volta dos GMOs, deve-se usar, não se deve usar, né? A indústria farmacêutica usa muitos GMOs, e é o que nos salva hoje em dia, né? Depois temos os alergénios, temos as hormonas, etc. O consumidor, que é a outra parte da equação, olha muito para algumas tendências como o orgânico. O orgânico é seguro, não é seguro, e depois na segurança há ainda um fator que eu acho que liga muito ao à agrícola, que é a traçabilidade, ou seja, é possível fazermos o rastreamento dos ingredientes até à sua origem. Estamos nesse caminho também, não é? Isso é muito importante, esse rastreamento aqui no Brasil. Nós estamos ainda muito no começo, ainda precisa fazer muita coisa, nós também. Mas já notamos, já temos a consciência da importância da rastreabilidade, né? Aqui até tem dois movimentos, tem o de rastreabilidade e o da logística reversa, né? Que é o retorno das embalagens às suas origens, né? Para que não haja aumento da poluição. Então, são movimentos que estão todos muito ligados à sustentabilidade, né? E, no fim do dia, eu vejo muitas vezes as pessoas misturando um pouquinho de cada coisa, mas eu acho que já temos uma consciência e fico muito contente de ver que também em Portugal também vamos tomando um caminho de dar mais importância a esse aspecto, né? Eu se calhar aproveitava só para complementar que, apesar destas novas tendências de novos produtos, e o plant-based e o clean label são grandes tendências, claro está, mas eu puxo sempre a minha costela do passado. Nós costumamos dizer que o taste is still the king, portanto, o sabor continua a ser um fator muito determinante. Eu, se calhar, muito obrigado, Miguel. Fábio, que agora ele ficou contente, o Fábio ficou contente agora. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado. Eu se calhar perguntava ao Fábio qual era a sua opinião, porque, enfim, podemos ter novos produtos, podemos ter um hambúrguer vegetariano, um plant-based, etc., mas para além da textura, vamos esquecer a legislação, já passamos a legislação, já passamos a textura, mas se o sabor não é bom, o consumidor vai comprar, Fábio? Não tem jeito. Ainda, se você qualquer tipo de pesquisa de aceitação do consumidor, né, em termos de características que mais definem compra, que mais definem recorrência, em todos esses tipos de pesquisa de Customer Insights, você vê claramente que o consumidor, no final, a avaliação primeira e definitiva para o sucesso do produto é o sabor, né? E não por conta disso a indústria de aromas é tão fabulosa como realmente é, né, o Miguel e Ari, né? Enfim. É verdade isso. Não estamos aqui para discutir a questão toda que é um tanto polêmica, e caberia até um capítulo inteiro aqui a gente começar a discutir sobre a questão dos aromas naturais ou dos aromas idênticos, enfim, tudo isso cabe uma discussão, isso precisa ser tocado meio que com pinças sempre, né, porque é um tema delicado, mas não quero entrar nesse mérito aqui. Mas a questão é que sim, né? Enfim, acho que todo mundo quer um sabor gostoso, né? Enfim, quando você volta num restaurante, quando você vai num restaurante, né? O que te marca, na verdade, é a satisfação do que foi oferecido ali, né? Por isso que você volta num restaurante, né? Muitas vezes você deixa de ir em você abandona um restaurante, uma opção dessa, porque você foi lá, comeu e aquilo não foi muito gostoso, né?
E o produto final não é diferente disso, né? Enfim, então... Nada. Mas eu vejo mesmo com essas novas ondas que vem vindo, plant-based, os produtos upcycled, os produtos cada vez com menos ingredientes, eu sinto claramente também uma preocupação. O que eu acho que vai vir é uma nova adaptação, né, dentro de tudo isso, né? Porque hoje, por exemplo, diferente do que existia atrás, por exemplo, você vê algumas tendências do tipo misturar aromas com vegetais em pó, o que eu acho maravilhoso, né? Quer dizer, você traz funcionalidade, você traz cor, você traz saúde, combinado com o sabor que tem que ser, que continua a ser bom e gostoso, né? Então, eu acho que tem espaço, a indústria de aromas ela está sabendo gerenciar isso muito bem, né? Mesmo no mercado plant-based, eu sei de várias tecnologias que a indústria de aromas tem implementado, até mesmo para produtos à base de peixe, né? Claro que não são todas, são algumas específicas, mas é até interessante, né? Porque nós três podemos dizer que somos ex e FFers, né? Então, assim, poxa, acho que não à toa que a DuPont se uniu à IFF, né? Eu acho que isso mostra muita coisa dentro desse universo que a gente está dizendo. Com certeza, Fábio, com certeza. O Adrian está sem micro. Mas eu agradeço muito a sua propaganda aí, Miguel, com relação à importância dos nossos ingredientes aí, enfim. Não, mas é verdade que a grande parte dos estudos até de consumidor mostram que é mesmo assim. Mesmo consumidores, no dia estava a ler que 80% de consumidores nos 4 principais mercados europeus, 80% estavam dispostos a pagar mais por um produto que fosse mais saudável, que tivesse ingredientes, que fosse mais funcional, ingredientes de origem natural, etc. Mas... Sim. Na realidade, depois há outros estudos que complementam esse, que mostram que, apesar dos consumidores estarem interessados em pagar mais, a grande maioria dos consumidores vai preferir sempre algo que seja gostoso, que saiba bem, porque senão o produto não é vendável. É isso mesmo, é isso aí. Ô Miguel, deixa eu te falar uma coisa. Agora está chegando uma hora que não é minha, é do Ari, porque... Ele deixou para mim. Tá no contrato que quem faz isso é o Ari, ô Miguel, então eu deixo para ele. Miguel, é a parte difícil do meu trabalho aqui. Nós temos um formato no canal e nós somos obrigados a seguir esse formato, né? E, como sempre acontece, os nossos convidados nos apaixonam, nos entretêm, nos deixam com tanta vontade de saber mais e a gente tem uma limitação de tempo, né? Então, eu sempre fico com o papel de fazer 2 coisas. A primeira é agradecer e pedir a você que volte aqui ao nosso canal. Opa. Sem dúvida. Traga, se você tiver algum projeto que você quer mostrar aqui no canal, se você quiser mostrar a sua equipe, o seu laboratório, use o canal à vontade. Nós temos a liberdade aqui nesse espaço para fazer qualquer coisa. O Fábio vai conversar com você depois. Ele quer fazer uma aproximação maior com vocês. E, com certeza, nós vamos nos encontrar. Essa é a minha primeira missão. A segunda é que a gente tem que pedir a você que se prepare, porque nós estamos terminando o nosso episódio, né? E muito, muito brilhante, muito atrativo, muito empolgante, principalmente para mim, conhecer mais Portugal. Sou apaixonado por Portugal. Minha mulher também tem um grupo de amigos, ela fala quase que todos os dias aí com Portugal também. Então, a gente, quando pensa em férias, o primeiro país que nós pensamos sempre é Portugal. Mas a gente queria agradecer a sua presença, a sua colaboração e pedir a você, antes que o Fábio também vai se despedir, mas nós queríamos pedir a você que deixasse uma mensagem importante de esperança, de criatividade, de desenvolvimento para a indústria alimentar, daquilo que você visualiza como futuro, como algo que seja bastante positivo para a sociedade, para o povo em geral,
em termos de alimentação. É isso aí, Fábio? É isso aí, Ari. É isso aí. Miguel, assim, eu também, na minha parte, o que eu falo sempre, isso nada mais é do que um bate-papo entre profissionais que gostam do que fazem, que são apaixonados pela indústria alimentar em si. Então, por isso que é tão gostoso assim. E para mim, efetivamente, realmente é um gosto estar aqui, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado por ter aceito o convite novamente. É um grande prazer. Eu moro cá em Portugal, vão fazer 3 anos agora, e assim, cada vez mais que eu conheço mais e mais os clientes e mais os profissionais, eu vou me envolvendo e gostando mais ainda da onde vivo, né? E do que tenho feito como desafio. Então, assim, fica novamente o convite para você voltar uma hora ou numa mesa redonda, unindo o pessoal do Brasil contigo ou não. Enfim, o canal é teu. Muito obrigado para você. Conte sempre conosco, comigo, com o Ari. Enfim, o que precisar, o Ari, eu tenho certeza que estará disponível também para ajudar nessa área dos profissionais. Tá? Claro, e posso assinar embaixo que tem muita bagagem ali para poder ajudar. Muito bem, obrigado, Fábio e Ari. E faço também os meus votos de um dia nos pudermos encontrar e poderem ter visitado aqui o nosso espaço do Collab for Food no Porto. Quando o Ari vier de férias, para o Fábio é mais fácil, é só fazer uns quilómetros para norte e faz-nos uma visita. Vamos sim. Não, acho que isto agora, com o aumento aqui da circulação e o desconfinamento, temos que começar a estar mais próximos uns dos outros. Seguramente vamos conseguir fazer. Eu diria que a minha mensagem, como o Ari estava a dizer, é sobretudo de otimismo, porque já chega de pandemia e de crise, só isso já traz desafios que são suficientes, mas estes desafios eu vejo sempre como fontes de oportunidade. E, nesse sentido, olhando para o setor alimentar português e internacional, acho que esta pandemia e a crise que veio com ela também acelerou muitas novas tecnologias, muitas outras soluções, novos modelos de negócio. Se olharmos, por exemplo, entregas rápidas de comida, isso teve um boom fantástico durante a pandemia. Diminuiu-se também o desperdício alimentar, aplicações das apps nos telemóveis para empresas que conseguem reaproveitar alimentos que não são utilizados na indústria. Workshops até de cozinha, com chefes a cozinharem digitalmente, não é, por vias digitais, e o consumidor a poder ver aquilo de uma forma muito mais próxima. A digitalização do próprio setor também aumentou imenso as comunicações. Hoje falamos aqui por câmara e por áudio com uma facilidade se calhar há alguns anos não tínhamos. E depois também as compras online, por exemplo, hoje em dia conseguimos comprar online muito mais facilmente do que em período pré-pandemia. Por isso, eu acho que estas crises são necessariamente impactantes, mas trazem muitas oportunidades para acelerar o desenvolvimento do negócio, e o alimentar ganhou muito com isso também durante este último ano, e acho que nos próximos anos está aí a base, sobretudo na digitalização, que permitirá chegarmos a outros níveis de desenvolvimento de produtos, de inteligência artificial nesse processo de criação de novos produtos, que nos vai levar ainda a mais sabores ali para o Fábio e a novas tecnologias alimentares aqui com o Ari. Portanto, acho que há muito caminho ainda para andar, e este último ano, apesar dos desafios que tivemos, trouxe também este boom de novas soluções tecnológicas que essas crises muitas vezes potenciam. Muito bacana, Miguel. Super obrigado. Fiquem bem aí, enfim. Ari, obrigado, bom demais estar aqui contigo novamente. Tá? Miguel, portas abertas sempre. É um prazer enorme. Prazer, Fábio e Ari. É isso aí. Grande abraço. Grande abraço para você. Se cuidem, fiquem bem todos. Um abração. Até mais.